Bom dia! Que a preciosa paz do Senhor encha os nossos corações nesta manhã. E quando eu estava a caminho da igreja hoje no carro, o Salmo 149 veio ao meu coração. E ali no Salmo 149 está escrito que em meio à celebração, em meio ao som dos instrumentos, das vozes, daqueles que se expressam com danças diante do Senhor, há algo maravilhoso para acontecer nesta manhã, quando tudo isso vai estar sendo feito aqui, amém? Diz assim que o Senhor coroa de vitória os oprimidos. Eu não sei como você entrou por essas portas hoje, mas eu te convido a ficar de pé se você pode. E juntos, com todo o nosso coração, vamos exaltar ao Senhor com cânticos, com palmas, com celebração, porque Ele vai nos coroar de vitória nesta manhã. Amém? Não há outro igual a Ti, Senhor. Te adoramos nesta manhã. Quem é Deus como o nosso Deus? Poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a Ti, Senhor. Antes que eu fale, Tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no Teu poder. Te celebramos esta manhã, Deus. Tu és digno de ser louvado. Recebe a nossa adoração, Senhor. Quem é Deus como o nosso Deus? Não há outro. Poderoso e grande é o Shaddai. Ele é o Deus do impossível, ainda que invisível posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, Ele se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a Ti, Senhor. Antes que eu fale, Tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus
nossas palavras exaltamos a Ti, Senhor Jesus. Diga assim: na minha vida, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. na minha vida, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. em meu coração, só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus. em meu coração, só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus. e na minha casa, só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus. na minha família, só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus. nesta igreja, Nessa igreja, só o Senhor é Deus, Só o Ele Senhor reina é nesta igreja, nessa igreja, só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus. nesta cidade, Nesta cidade, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. nesta cidade, Nesta cidade, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, do Senhor é Orlando e tudo que nela se contém. Nós declaramos: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino nesta cidade, Deus, em Orlando, Em Orlando, em Orlando, em Orlando, em Orlando, em Orlando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. na Flórida, Na Flórida, na Flórida, na Flórida, na Flórida, na Flórida, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. na América, Na América, na América, na América, na América, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. no Brasil, No lá no Brasil, declaramos: só o Senhor é Deus em toda a terra, em toda a terra, em toda a terra, em toda a terra, só o Senhor, declare: só o Senhor é Deus. Sincronizamos, não há outro igual, não há, é soberano, o rei de toda a terra. Ele é o Senhor das nações, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aí no seu lugar você pode erguer mãos de adoração, como está escrito: ergam mãos santas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ele que abriu o novo e vivo caminho pelo véu da sua carne que foi rasgado por nós, não por nossos merecimentos, mas revestidos dele, temos livre acesso ao Pai. Adore aquele que venceu, aquele que está sentado à direita de Deus, aquele que é exaltado em glória. Exaltado,
seus olhos e derramar o seu amor, derramar a sua gratidão. Oh, obrigado, Senhor. Deixaste toda a glória por amor a mim, por amor a cada um de nós. Foi por mim. Quero devolver, responder. Quero te amar, pois o Senhor me amou primeiro. Seja exaltado em minha vida, seja exaltado em minha vida. Eu te amo, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. Você pode aplaudir esse amor maravilhoso que nos alcançou e que nos alcança a cada dia. Diz a palavra que é devido ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, porque o seu amor leal não tem fim. Renova-se a cada manhã. Renovou-se nesta manhã. Seu amor leal renovou-se sobre nós. Vamos receber mais deste amor esta manhã. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, oh.
Ele me ama. Podemos ouvir a voz da igreja. Creia nisso, diga. Oh. Ele me amou. Ele é digno de um aplauso com palavras de louvor, palavras de honra, de glória. Aleluia. Ele nos ama. Estou me recompondo aqui um pouco. Bom dia, igreja. É uma alegria realmente estar aqui na igreja. Com tantas alegrias e honras que o Senhor já me concedeu. Não existe absolutamente nada mais importante do que estar na casa do Senhor. Aleluia. Você que nos visita nessa manhã, eu peço que você no final do culto, ali na recepção, pegue uma sacola com informações a respeito do nosso ministério, da First Baptist Orlando, e seja abençoado. Dê as suas informações para que nós possamos estar orando por você e que nós possamos estar intercedendo e você também conheça mais sobre nós. Amém? Nas quartas-feiras, às 7h da noite, antes de mais nada, o pastor Nassif não está aqui hoje conosco. Ele está numa viagem missionária no Brasil, mas em breve estará de volta. Teremos hoje a palavra abençoada do pastor Carlos Alberto, que está aqui servindo o Senhor Jesus aqui conosco também. Tenho certeza que você será abençoado em nome de Jesus. Falando nisso, às quartas-feiras, às 7h da noite, nós temos um curso que se chama Orações que Transformam Vidas. Tem sido uma bênção. Nós temos tido várias pessoas que têm nos dado testemunho da bênção que o pastor Carlos Alberto tem sido na vida de muitos aqui. Então eu te encorajo que você se ajunte a nós e esteja nessas aulas às quartas-feiras. E na sexta-feira, dia 7, como está aí no telão, 7h30 da noite, nós teremos uma vigília de oração. Então venha, participe, esteja orando conosco, seja abençoado nesse dia em nome de Jesus. Semana passada nós tivemos aqui um evento de grupos de vida, onde nós pudemos, ali no fundo da igreja, ter vários locais que nós nos encontramos. As casas são abertas para que você durante a semana tenha vida. Então eu peço que você olhe o seu boletim, pegue mais informações e se engaje. Esteja durante a semana também num grupo de vida em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Nós aqui na igreja, nós não batizamos bebês, mas nós apresentamos ao Senhor. E hoje eu tenho a honra e a alegria de chamar aqui a mamãe Aline, o papai Bruno e a Antonella, para que nós possamos estar orando por eles e por esse bebê. Cadê eles? E eu não vou fazer como o pastor Nassif de levantar o bebê. Não me peçam essa proeza, porque tem que ter muita experiência, entendeu? Muito bem. Olha que coisa mais maravilhosa. Fica aqui vocês dois, por favor. Está muita luz para você, Antonella? Muito bem, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, capítulo 22, que se nós ensinarmos os nossos filhos o caminho que eles devem seguir, ainda quando eles forem velhos, eles não vão se esquecer. São como flechas na mão de cada um de nós. E a responsabilidade de vocês é ensinar o caminho para eles. Amém? Que o Senhor possa te dar graça, a vocês dois, sabedoria nesse momento. Vamos tentar segurar ela? Muito bem. Antonella, vem cá. Eu vou segurar assim, porque ela não me vê. Olha só, gente. Eu tenho 2 filhas maravilhosas. Fazia tempo que eu não segurava um bebê assim. Vou pedir para que todos fiquem de pé agora. Estenda a sua mão aqui para a Antonella e para esses pais, para que nós possamos abençoar a vida dessa querida. Deus bendito, eu te louvo e te agradeço pela vida desse bebê maravilhoso, Antonella. Peço que os teus anjos estejam sempre ao redor dela. Que o Senhor guarde a saúde, a mente, Senhor. Guarda o caminho dela, o futuro, Senhor. Tu sabe de todas as coisas.
Pai, que os teus planos sejam estabelecidos sempre na vida da Antonella, em nome de Jesus. Senhor, que ela nunca se aparte da tua palavra, que ela te conheça rapidamente, cedo, e nunca se afaste em nome de Jesus. Pai, oro também por esses pais, que tu dê sabedoria, Senhor, graça para eles, entendimento para poder colocar a Antonella no caminho que ela deve seguir. Prospera-os, guarda-os, nós te pedimos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, salva de palmas para Jesus. Deus abençoe vocês, viu? Valeu. Ai, ai, ai. Para quem não sabe, eu já apresentei alguns bebês com o pastor Nassif, mas a Antonella foi o primeiro bebê que eu apresentei sozinho. Glória a Deus por isso. Muito bem. Você que veio preparado hoje com os dízimos e as ofertas, normalmente eu nem faço uma pregação a respeito disso, mas isso é um ato de adoração que nós fazemos ao Senhor. Não existe absolutamente nada que você possa dar para o Senhor que Ele ainda não deu para você. Portanto, nesse momento eu peço que você consulte o Espírito Santo de Deus para saber aquilo que você deve trazer aqui no altar dele, para que você seja abençoado. O Senhor não precisa do teu recurso, o Senhor não precisa de dinheiro, mas Ele quer te abençoar, porque você traz aqui a tua oferta em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você e quero orar também pela família do Eric, que essa semana o céu ficou mais gracioso com a partida do pai dele, que está aqui conosco. E eu quero que nós todos oremos por ele, pela família dele e por essas ofertas em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça. Deus bendito, antes de mais nada, nós te bendizemos, porque só Tu és Deus, Tu és Senhor. Sobre todas as coisas, nós nos rendemos aos Teus pés. Colocamos a família do Eric nas Tuas mãos. Te agradecemos pela vida dele, pelo ministério dele, pelos familiares. Consola-os, guarda-os, abençoa-os com a paz que transcende todo entendimento. Senhor, nós também oramos por essas ofertas, pedindo, Senhor, que o Senhor prospere, multiplique, abençoe cada família aqui representada. Nós fazemos isso como um ato de adoração. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Minha dor Ele levou, Ele levou. Meu pecar Ele levou, Ele levou.
liberta vidas, restaura corações, pelo poder do Calvário. Faça o que só Tu podes fazer entre nós, Senhor. Vamos dizer, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu amo, diga o seu nome, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Ele é o meu Salvador amado, querido, maravilhoso Deus. Tua igreja te ama, Senhor. Aplauda Ele, igreja. Digno. Pode sentar, queridos. Queremos meditar um pouco no texto da Palavra de Deus que foi escrita por Dr. Lucas, no capítulo 7, do verso 11 em diante. Lucas não conheceu pessoalmente Jesus Cristo em vida. Lucas vai incorporar-se à comitiva missionária de Paulo em uma de suas viagens. Mas quando ele começa o seu evangelho, ele diz que antes de escrever, ele fez uma pesquisa entre todos aqueles que foram testemunhas oculares de tudo que Jesus Cristo disse e fez em vida aqui na terra. De modo que o Evangelho de Lucas é um evangelho compilado, é um evangelho produzido por uma mente científica determinada a pesquisar os fatos e escrever exclusivamente aquilo que correspondia à verdade. E no capítulo de número 7, verso 11, ele começa dizendo assim: em dia subsequente a um milagre que ele havia feito, que Jesus havia feito, que fora a cura do servo do centurião da cidade de Cafarnaum, a quem Jesus Cristo cura sem sequer ir na casa aonde estava o enfermo. No dia subsequente, ia Jesus Cristo saindo de Cafarnaum e aproximando-se de uma cidade chamada Naim. Nós estamos durante o grandioso ministério galileu de Jesus Cristo. E o texto diz que com Jesus Cristo iam os seus discípulos e numerosa multidão. Por favor, repita comigo. Com Jesus Cristo iam os seus discípulos e numerosa multidão. Duas palavras me interessam: discípulos
numerosa multidão. E quando Jesus se aproxima da cidade de Naim, vai saindo outra caravana. Esta vem saindo da cidade de Naim. E esta caravana que vem saindo da cidade de Naim, na verdade, é uma comitiva fúnebre, é um enterro. Havia falecido um adolescente, filho único de uma mulher viúva, e este menino está sendo, ou o corpo deste adolescente está sendo conduzido para um cemitério que ficava fora da cidade. E o texto diz que ia saindo o menino morto, a sua mãe e numerosa multidão. Sabe, queridos, eu gosto de cenas onde toda a humanidade está presente de alguma maneira. Nós temos duas caravanas, duas comitivas, duas procissões, e são as duas únicas possibilidades que existem nesta vida. Nesta vida, ou estamos na procissão da vida, que se chama procissão da vida porque segue a Jesus Cristo, o autor da vida, ou estamos na procissão da morte. E a procissão da morte pode seguir um adolescente falecido a caminho de uma cova aberta no cemitério fora da cidade, ou pode seguir qualquer outra pessoa, ou mesmo um anjo, um querubim, ou um demônio. Se não segue a Jesus Cristo, esta caravana é caravana da morte, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Lucas, quando escreve o livro de Atos, no capítulo 4, verso 12, ele diz: e não há dado entre os homens nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos. Portanto, toda possibilidade de salvação está restrito a Jesus Cristo, e só há uma caravana que segue a salvação, só há uma caravana que segue a vida, é a caravana que segue o autor da vida, é a caravana que segue Jesus Cristo. Todas as demais caravanas são caravanas da morte. Aliás, no reino espiritual, de um modo geral, são sempre duas possibilidades. Ou duas portas, a porta estreita e a porta larga. Ou dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Ou sim, sim, ou não, não. Ou quem comigo não ajunta, comigo espalha. Ou quem não é comigo, é contra mim. Não há a menor possibilidade de um plano C. Ou nós estamos com Cristo, ou estamos sem Cristo. E, portanto, há uma coisa fundamental a ser definida: quem vai na frente da nossa caravana? Em que caravana nós estamos? Em que procissão nós estamos? Quem vai lá na frente? Sim, porque tem muita gente que está numa caravana e não tem a menor ideia de quem vai lá na frente. Existe uma cidade chamada São Gonçalo do Amarante, lá no interior do Ceará. E São Gonçalo do Amarante um dia entrou no noticiário em cadeia nacional, no ano de 1992. Era aniversário da cidade, mas não foi por isso. São Gonçalo do Amarante entrou no noticiário nacional porque ela estava recebendo de Roma a imagem do santo padroeiro. Na verdade, a imagem certa é que durante 100 anos aquela cidade inteira se prostrou, fez promessa e saiu em procissão seguindo a imagem do santo errado. Tinha uma imagem lá
que era adorada como São Gonçalo do Amarante, um dia trocou o pároco da cidade. Chegou um padre mais novo, mais estudado, mais esclarecido, olhou para a imagem de São Gonçalo do Amarante e não achou com cara de São Gonçalo do Amarante. Fez uma pesquisa e descobriu que aquela era a imagem de São Domingos Gusmão. E mandou uma carta à Santa Sé, e a Santa Sé mandou a imagem certa. Acredite, não pegava uma letra da que tinha lá. A que tinha lá era um santo branco, careca, e o que chegou era preto, e de barba, e com cabelo grande. Durante 100 anos, aquela cidade saiu em procissão, se prostrou e fez promessa ao santo errado. Tem muita gente na procissão errada, tem muita gente pensando que está indo para o céu, mas não está, porque quem vai lá na frente não é Jesus Cristo. Quem vai lá na frente é uma imagem de pau e de pedra, ou quem vai lá na frente é um homem, ou quem vai lá na frente é uma mulher, mas o nome dele não é Jesus Cristo. E se o nome dele não é Jesus Cristo, esta não é a procissão da vida. Então a primeira questão que há que ser resolvida é em que procissão nós estamos. Na procissão da vida, porque é a que segue Jesus Cristo, ou na procissão da morte, que segue quem quer que seja, não vai fazer a menor diferença. E depois de resolvida esta questão, ainda há uma outra questão a ser resolvida. É qual é o nosso papel nesta procissão. Sim, porque tanto na procissão que segue Jesus Cristo, como na procissão que segue o menino morto, existe um contingente que se chama multidão. Multidão. Falar em multidão, saindo na cidade de Naim, não é uma expressão numericamente correta. Naim era tão pequeno que não dava para ter multidão. Na verdade, multidão tem mais o sentido de dizer que aquelas pessoas que estavam acompanhando o corpo sem vida daquele menino, muitas delas nem sabiam quem era aquele menino, não sabiam o nome dele, não sabia como era o timbre da sua voz, não sabia a cor dos seus olhos, não sabia qual eram os seus sonhos, sua vontade, não sabia o que ele queria, o que ele pensava, o que ele fazia. Estavam ali atraídos unicamente pela curiosidade, pelo inusitado que é um enterro numa cidade de interior há 2000 anos atrás. Em 1974 morreu Jerônimo. Jerônimo era um cirurgião lá do Recife. Nós éramos amigos, aprendemos a operar juntos, fazíamos parte da mesma equipe. E Jerônimo morreu na última curva que tem antes da cidade de Surubim, onde morava a sua família. E no enterro de Jerônimo havia muita gente que foi de Recife para Surubim. E quando nós chegamos lá, havia uma multidão na frente da casa de seu Geneton. E depois da celebração da missa de corpo presente, todos saímos em direção ao cemitério que ficava na mesma rua, sendo no alto da ladeira. E aquela caravana saiu, a maioria chorando, outros em silêncio reverente. Mas depois que foi colocado a última pá de terra sobre o caixão de Jerônimo, e que nós estamos agora descendo a ladeira, que pouco antes subíramos em reverência, as pessoas vinham, parecia que vinham de um jogo de futebol ou de algum show, e era um converseiro, era uma brincadeira, era a gente contando anedota, os bêbados entrando nas bodegas pedindo uma lapada de cana, e eu olhei para trás e digo, não tem nada a ver com o que aconteceu agora há pouco. E depois me caiu a ficha, é que a maior parte daquelas pessoas nunca ouviu falar quem era Jerônimo,
não tinha a menor ideia como era o seu sorriso, não tinha a menor ideia de como era a sua voz, não tinha a menor ideia de qual eram os seus sonhos, não tinha a menor ideia do que ele gostava, do que ele desgostava, o que ele queria ou o que ele fazia. Era apenas multidão que estava ali atraída pelo inusitado que era um enterro numa cidade de interior há 50 anos atrás. Sabe, queridos, na caravana de Jesus Cristo também há multidão. O texto diz: e com Jesus Cristo iam os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus Cristo diz: verdadeiramente sereis meus discípulos, se fizerdes o que vos mando. Jesus Cristo diz: se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, sereis meus discípulos. E dentro dessa verdade tem uma outra, é que se as minhas palavras não estiverem em você, e você não estiver em mim, você não é meu discípulo. É multidão. Multidão acompanha, multidão aplaude, multidão se emociona, multidão usa camiseta com a foto de Jesus Cristo, multidão bota adesivo no carro, multidão chora, às vezes multidão prega, multidão canta, mas Jesus Cristo diz que naquele dia, no último dia, muitos chegarão e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos uma série de coisas. Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, eu não sei nem quem são vocês. Quem são vocês? Padre Antônio Vieira, num dos seus sermões, falando a respeito do último dia, diz que o ímpio não terá surpresa no juízo final. Mas estas pessoas que pensavam que eram justas, que pensavam que eram salvas, que pensaram que eram de Jesus Cristo, essas se surpreenderão e se decepcionarão e descobrirão que eram apenas multidão. Não tem a menor ideia de o que Jesus gosta, o que Jesus desgosta, o que Jesus diz, o que Jesus quer, o que Jesus manda. Sim, porque o que Jesus gosta e o que Ele desgosta, o que Ele diz, o que Ele quer e o que Ele manda, Ele mandou que ficasse escrito como uma carta de amor àquelas pessoas a quem Ele chama de discípulos. Não há a menor possibilidade de alguém que não conhece o que Jesus Cristo disse, obedecer a Jesus Cristo. Cristianismo sem a palavra de Cristo é adivinhação teológica. Se não se lê, se não se estuda, se não se cresce no conhecimento de Jesus, é apenas multidão. Queridos, já foi embora metade do ano de 2017. Honestamente, nestes 6 meses, o que você aprendeu a mais de Jesus Cristo? Deixa eu lhe dizer, Jesus Cristo contou pelo menos 30 parábolas. Quantas dessas você sabe? Jesus Cristo realizou pelo menos 28 milagres. Quantos destes você conhece? Jesus Cristo pregou 5 sermões que Mateus compilou no seu evangelho. Quais deles você conhece? Jesus Cristo ensinou um bocado de coisa. Quanto do ensino de Jesus Cristo você sabe hoje mais do que sabia em janeiro do começo deste ano? Em 6 meses, o que você cresceu em conhecimento de Jesus Cristo? Quanto a mais você sabe do que Ele gosta, do que Ele diz, do que Ele manda? Eu vou lhe dar mais 6 meses para você tirar o atraso, mas aprenda dobrado,
Porque se você não sabe o que Jesus Cristo diz, o que Jesus Cristo quer, o que Jesus Cristo manda, é somente multidão. E se for para ser multidão, não faz a menor diferença em que procissão se está. Se é para ser multidão, não faz a menor diferença se está na procissão de Jesus Cristo ou na procissão de um menino morto. Deus te abençoe. Amém. Recebeu aí? Fantástica palavra, pastor. Muito obrigado. Mas agora falta então eu te perguntar uma coisa. Você é multidão ou você é discípulo? Antes de nós louvarmos uma última música, eu quero pedir que vocês fiquem de pé, 1 minuto. Quero orar com você. E se Deus falou no seu coração nessa manhã, e eu quero dizer que Deus falou ao seu coração nessa manhã, e só você sabe se você é multidão ou se você é discípulo. Se você é multidão e o Senhor Jesus falou no teu coração, eu quero que você nesse momento fale com Ele. Fale: Senhor, eu não quero ser multidão. Eu quero ser seu discípulo. Eu quero conhecer a tua palavra. Nós temos diversas oportunidades aqui para te ensinar a palavra. Mas ainda assim, se você quiser, eu garanto a você que se você simplesmente na sua casa abrir a palavra e falar: Senhor, fala comigo, eu garanto para você que Ele vai falar com você. Portanto, enquanto nós oramos agora e depois nós louvamos ao Senhor, obrigado, desculpe. Eu peço que você faça nesse momento, você e Ele. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu não me importo se muitas pessoas querem entregar a vida para Jesus nesse momento ou não. Eu quero que todos aqui sejam de Jesus. Mas mais importa que você aí no seu lugar tome essa decisão e decida ser um discípulo de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus bendito, obrigado por essa palavra fantástica que vem do teu trono, para que nós não sejamos surpreendidos, que vivemos uma vida aqui como multidão. Pai, queremos ser teus discípulos. Nesse momento, entregamos nossas vidas diante do teu altar e pedimos: Espírito Santo de Deus, nos instrui, mostra os caminhos, dá-nos oportunidades. Senhor, que nós possamos te buscar e que sejamos transformados em verdadeiros discípulos do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.
meu Salvador. Aplaudam a Ele agora. Aleluia. Dê um abraço no irmão da sua direita, da sua esquerda. E diga: Ele é meu Salvador. Não apenas multidão. Deus te abençoe. Ele é meu Salvador. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos. Deus abençoe, que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor e que você tome a decisão de ser discípulo de Jesus. Estão dispensados em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? You're sleeping.